A única diferença é que a China o faz de uma forma diferente. Porque ainda por cima está numa fase prévia àquela em que o Ocidente está, não é? Que ainda está naquilo que é chamado Raising Awareness, ou seja, tomada de consciência, porque o problema na sociedade, nas sociedades ocidentais, sobretudo as desenvolvidas, está bastante já impregnado, enfim, em diferentes camadas da população, e na China ainda é muito minoritário, ainda não há só os inovadores, não é? Nós temos sempre a distribuição numa população das ideias novas que começam pelos inovadores, depois os primeiros adotantes e depois é que passam à maioria, não é? No seu artigo de 18 de abril no Diário Económico, parece ser claro que considera o desenvolvimento das relações económicas entre Portugal e a China uma prioridade nacional. É assim? Uma verdadeira prioridade nacional. Se nós pensarmos que dentro de 20 anos a China será a segunda maior potência mundial, percebemos rapidamente que não podemos ignorá-la. E se nós percebermos que a China tem 1,3 mil milhões de habitantes, que tem um mercado de mais de 200 milhões de consumidores de classe média urbanos, é evidente que, por si só, esta realidade tem que olhar, despertar o máximo interesse por parte dos empresários portugueses. De facto, a China é um mundo de oportunidades, um mundo de oportunidades ao nível do consumo e, por conseguinte, da exportação, mas também um mundo de oportunidades para a produção. São milhares as empresas ocidentais que estão a produzir a partir da China. E, por conseguinte, quer de um lado, quer do outro, são os maiores os interesses que as relações entre Portugal e a China podem ter. Qual é a importância da Região Administrativa Especial de Macau para o desenvolvimento das relações económicas e culturais entre Portugal e a China? Bom, Macau é um grande facilitador da entrada de Portugal na China. Não é que seja o único. Os portugueses, os empresários portugueses, poderão naturalmente também escolher outras vias. Muitas vezes eu falo na tática do snooker. Isto é possível chegar à China também através de Hong Kong ou através de Singapura, que não faz parte da China. Mas Macau tem preferências para os portugueses. Em primeiro lugar, porque a cultura de Macau tem muitos aspectos do estilo de vida e da elegância dos próprios portugueses, o que combina bem com o pragmatismo chinês. Por conseguinte, há aqui um ponto de partida vantajoso. Por outro lado, a própria legislação tem inspiração portuguesa e isso torna o caminho mais fácil para os investidores e mesmo para os exportadores. Naturalmente que Macau também tem muitas diferenças em relação a outras partes da China. Aliás, há muitas Chinas e os estilos de vida, a maneira de estar, os hábitos em Macau são distintos dos hábitos que encontramos já em Hong Kong, como ainda mais em Xangai. A China, como potência ascendente no quadro internacional, é um dado que os estudos afirmam e os analistas conhecem há mais de 40 anos. No entanto, ainda hoje, em Portugal, olhando para as agendas dos diferentes jornais e estações de TV, esta realidade factual é tratada de uma forma distante, ocasional, periférica. Em seu entender, porquê? A China, Macau, a Ásia estão longe geograficamente. E essa é uma das razões porque o que está longe geograficamente está longe do coração. Embora haja outras partes do mundo que também estejam longe e que chamem a atenção dos portugueses e de Portugal. Mas esta distância é sobretudo psicológica, é uma distância afetiva. Há claramente um desconhecimento, há claramente a barreira da língua, a barreira dos caracteres chineses, que levam a que se perceba muito pouco do que está para além da cortina de bambu. Mas claramente que as 550 mil empresas estrangeiras que estão na China tiveram que ultrapassar essa dificuldade. E, por conseguinte, não existem razões objetivas para que os portugueses não cheguem à China
como os espanhóis, os franceses, os alemães, os ingleses ou os americanos. Nós temos mais razões, porque a nossa história é uma história muito próxima no passado, mas também no presente, muito próxima da China. Nos valores, na sensibilidade. E, por conseguinte, há grandes oportunidades para que esta distância se reduza.